Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação da Klabin. Klabin, que é uma empresa bem interessante, que muita gente fala, principalmente também por conta dos dividendos, né? Então eu vou mostrar aqui alguns dados da Klabin, né? Lembrando que a Klabin vai divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2023 no início de maio, então muito em breve, aí, nas próximas semanas, né? No próximo mês, na verdade, nas próximas semanas, a gente já está em 10 de abril, a gente vai ver os resultados aí da Klabin no primeiro trimestre de 2023. Claro que os últimos dados aqui, os mais atualizados que nós temos, são aí de 2022, do final de 2022, né, pessoal? Então eu vou trazer isso, já deixa o comentário aí, se você gosta da ação da Klabin, se você tem ação da Klabin ou não, já deixa o comentário, quero saber se vocês têm ação da Klabin. E também, pessoal, eu vou contar com o feedback de vocês aí. Agora que chegou, né, aqui no canal um microfone novo, então falem aí do áudio, né, se o áudio tá ok, se tá mais baixo, alguma coisa, se precisar de algum ajuste eu vou fazer. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo com esse microfone, então por isso que eu tô pedindo o feedback de vocês aí. Pessoal, aqui a Klabin, né, se a gente for ver, em 2022 ela teve uma receita líquida acima dos 5 bilhões, né? Então, muito por isso também que a gente fala que a Klabin, ela é uma empresa irreplicável, né? Ela é muito verticalizada, ela tem muitas terras, né, onde ela faz o plantio, né, necessário aí para trabalhar com papel e celulose, né, pessoal? Então, por essa razão que a Klabin ela é uma empresa irreplicável, uma empresa que tem uma história centenária, né? Então é muito difícil, né, você fazer uma empresa como a Klabin, né? Ela tem uma trajetória gigantesca, né, centenária. Se a gente for olhar aqui o ROIC dela, ó, o retorno sobre capital investido de 19,2, a Klabin ela coloca isso aqui já na primeira página da apresentação, né? E por que isso é importante para a Klabin? A Klabin, pela natureza, né, do setor em que ela está, em que ela atua, ela sempre opera alavancada. Então, quer dizer, a Klabin ela é uma empresa que ela sempre vai ter uma dívida grande, sempre vai operar alavancada. Então, por essa razão que não faz muito sentido alguém investir em Klabin e ficar reclamando da dívida da empresa, né? Porque é assim, esse é o modelo de negócio dela. E o retorno sobre capital investido é muito importante para ela, porque mostra justamente como que ela rentabiliza essa dívida, né? Ela toma a dívida e rentabiliza em cima dessa dívida. Então, um retorno sobre capital investido de 19,2% é muito bom, né? Um retorno muito bom aí para qualquer empresa, mas eu faço questão de dizer aqui sobre a Klabin, né, sobre esse ponto, né, de que ela opera alavancada, então por isso que o ROIC é um indicador tão importante para ela. Se a gente for ver aqui a desalavancagem da companhia, né, a companhia, ela, como eu falei, ela sempre opera alavancada, é a natureza do negócio dela, né, é assim mesmo, mas o que acontece, né, ela já foi muito mais alavancada, ela já teve uma alavancagem muito maior. Então aqui a gente vê, né, que em dólares, né, essa dívida dela aqui está em 2,6 vezes EBITDA, que é aí um indicador ok para a Klabin, porque a Klabin ela gera muito caixa, né, ela tem uma posição de caixa grande, ela tem um EBITDA bom também, crescente, aí, principalmente nos últimos anos, então isso faz com que ela consiga, né, se desalavancar, pagou mais aí a dívida, e isso também é um processo interessante dentro da Klabin, porque quanto menor a alavancagem, maior os dividendos que ela paga, né, pessoal? Isso, claro, tem uma lógica, né? Então, como ela se desalavancou aí nos últimos trimestres, a gente já tem visto ela pagando dividendos melhores, né? Como a gente pode ver aqui, ó, bem ao lado da desalavancagem, não por acaso vem os proventos. A gente vê que nos últimos 12 meses, né, então, pelo regime de competência aqui, ou seja, no ano de 2022, a Klabin pagou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em proventos para os seus acionistas. E obras do Puma II avançando, né? Esse aqui é um investimento gigantesco que a Klabin fez, né, nos últimos anos, 82% concluídas essas obras, né? Isso aqui vai obviamente incrementar os resultados da Klabin no futuro. Se a gente for ver a fotografia aqui da Klabin no Fundamentei, né, a gente pode observar então o lucro líquido, né? E algo que muitas pessoas não comentam sobre a Klabin. Então eu vejo muitas pessoas falando sobre os dividendos da Klabin, por exemplo, mas falando muito pouco que a Klabin é sim uma empresa que a gente pode considerar como uma empresa cíclica. Vocês podem ver aqui que em 2020 ela registrou prejuízo, 2015 ela também registrou prejuízo, um pouco mais além, em 2008 ela registrou prejuízo. Então quer dizer, volta e meia aí pelo histórico mais recente da Klabin a gente vê que ela registra
prejuízo, né, pessoal? E em alguns momentos, ó, ela tem um lucro menor porque a margem também fica mais amassada, margem menor, um ROI menor. Em outros momentos, né, uma margem líquida excepcional, um ROI excepcional. Então ela é uma empresa sim que vive ciclos, né, papel e celulose. Aí a gente está falando na verdade de commodities. Então esse preço aí ele é regulado de forma internacional, né? A Klabin não tem muito o que fazer para regular esse preço, né? Então a grosso modo aí é como se a gente fosse comparar, né, o petróleo aí que é negociado pela Petrobras, né, o aço que é negociado pela Uzi Minas. Então isso é normal, né? E aí as cotações elas também vão oscilar no curto prazo conforme o preço dessas commodities, né? Então a gente vê aqui que a Klabin ela é sim uma empresa cíclica, né? Então em alguns momentos ela registra um lucro excepcional, em outros nem tanto, em outros um prejuízo. Então faz parte também, não adianta investir na Klabin e ficar reclamando disso, né? O mais importante aqui da Klabin é que no longo prazo, se a gente for ver, né, a receita líquida dela é crescente, o EBITDA dela também é crescente, o patrimônio líquido oscila um pouco, a gente vai ver melhor aqui nesse gráfico do Scanner Pro. Isso aqui mostra justamente também como a empresa é cíclica. Ó. O patrimônio líquido dela, que é o que interessa aí para o investidor, né? Porque o acionista, na verdade, ele detém uma parte aí do patrimônio líquido, a gente pode dizer assim. O patrimônio líquido da Klabin, ó, em alguns momentos ele está mais alto, em outros mais baixos, e isso é bem recente. Cada barra aqui representa um trimestre, né? Então, aquela pessoa que se sente desconfortável com isso não vai investir em Klabin, não faz sentido investir em Klabin, reclamar da dívida, reclamar da ciclicidade, enfim, não faz muito sentido. Então, se a pessoa atura bem, né, esses momentos aí de ciclo, atura bem ela ter um prejuízo ou outro, um lucro menor, faz parte. O que interessa aqui pra gente, se a gente for ver a Klabin, é que ela está expandindo, mesmo ela sendo já gigantesca, ela tem expandido cada vez mais, né? A gente vê aqui o CAPEX, né, aqui da Klabin crescente, né, ao longo do tempo, e mesmo assim ela registrando lucro, aí, um lucro bom nos últimos 2 anos, e com as obras, né, concluídas aí de Puma 2, a gente vai ver também os resultados melhorando. Tem também o projeto Figueira, né, que foi bem polêmico, mas se ele for positivo vai trazer resultados bons para a companhia. Então tem esses aspectos que a gente tem que considerar sim, né, pessoal. Em relação aos dividendos, ó, a gente pode ver aqui, ó, que o payout, né, da Klabin em 2021 foi 17% e 2022 foi 37%. Então um payout até bem razoável, né? Então quer dizer, esse payout aqui mostra que a Klabin ela não está no limite de pagar dividendos, né? Da onde está saindo aí os dividendos pode sair mais, né, pessoal? Então isso é interessante de a gente observar, né? Não é que ela está pagando bons dividendos com um payout de 90%. Não, ela pagou bons dividendos com um payout aí de cerca de 37%, né, pessoal? Se a gente for ver aqui os múltiplos, né, os indicadores aqui fundamentalistas, a Klabin ela está negociada aí com PL de 4, então PL baixo, pagando um dividend yield aí de 8%, né, levando em consideração a cotação atual, um PVP de 1,74, negociado a 5 vezes EBITDA. Então são múltiplos mais baixos realmente os da Klabin, se a gente for olhar, né, comparar aí com outras empresas principalmente, ela tem múltiplos baixos, um ROI bom, um ROIC bom, né? Então uma companhia realmente que tem indicadores interessantes sim. Se a gente for ver aqui o histórico de cotação, a Klabin nos últimos tempos aí caiu bastante, né? Klabin 11, eu tô falando que é aquela que tem mais liquidez diária, né? Mais volume de negociações na bolsa todos os dias. Se a gente for ver, inclusive, ela entrou aqui na aba do onde investir hoje, ó, porque quando a gente vê aqui no Scanner Pro esse pontinho vermelho, né, são os momentos em que ela entrou nessa aba, né, e a gente vê que ela está mais próxima da mínima do que da máxima dos últimos 12 meses. No pontinho amarelo aqui a gente vê o preço justo da ação conforme a fórmula de Graham, né, então aqui, né, é um método bem interessante. Eu gosto da fórmula de Graham, principalmente para empresas assim da velha indústria, a gente pode dizer assim, né, de gerações anteriores, assim, a Klabin se enquadra nesse aspecto, se a gente for ver, porque ela trabalha com papel e celulose, né, uma indústria, precisa de muitos equipamentos, tudo mais, então a fórmula de Graham faz sentido aqui sim, na minha opinião, para a Klabin, mas claro, é apenas um método, existem muitos outros, então a gente sempre tem que ler isso com cautela. Aqui nessa bolinha amarela, então, né, a gente vê que conforme a fórmula de Graham, o preço justo da ação seria de R$ 31,00, ou melhor, da unit, né, seria de R$ 31,12, no momento cotada R$ 18,09, então teria uma boa margem de segurança, né, se for levar em consideração esse método, né. Aqui os dividendos, vamos falar dos dividendos da Klabin, já que muito se fala dos dividendos da Klabin, a gente pode observar então que
Em alguns momentos ela paga mais dividendos, em outros menos, mas o mais importante é que ela sempre paga dividendos, né? Diferente de outras empresas do mesmo setor, a Klabin ela tem costume de sempre pagar dividendos aí. Então isso é muito bom, né, para quem investe, né, visando em dividendos. Aqui no Scanner Pro eu vou ver o preço teto da ação da Klabin. Então a gente vai vir aqui na aba de dividendos, né, tem que esperar carregar aqui. E aqui a gente vai ver então, ó, que a gente tem um ranking de dividendos, né, por preço teto e margem de segurança. E se a gente colocar então aqui o ticker da Klabin, né, que é KLBN11, ou pode botar que só Klabin também, né, vai aparecer. A gente vai ver então aqui o preço atual dela, né, e o preço teto aí, levando em consideração a média dos dividendos nos últimos 3 e 5 anos. Então, levando em consideração os dividendos pagos aí nos últimos 3 anos, né, não teria margem de segurança para investir na Klabin, porque o preço teto dela aí ficaria em R$ 11,89 e o preço atual é R$ 17,89. E levando em consideração os 5 anos também não teria, porque o preço teto dela está em R$ 12,66, né, pessoal? Então, pela fórmula do preço teto, a Klabin não seria uma boa, mas pela fórmula de Graham haveria sim uma margem de segurança para valorização na empresa. Então, pessoal, por isso que eu digo, né, cada método tem a sua maneira aí, então a gente sempre tem que olhar com cautela. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Como eu já falei, deixem comentários aí se vocês têm ação da Klabin ou não. Quero saber se vocês gostam dessa ação ou não, né? Ou se vocês preferem, de repente, outras, né, desse setor. Um forte abraço a todos e até a próxima.